Então o que a gente vai ver hoje é o comportamento do circuito RL, resistor e indutor, em corrente contínua. Eu vou iniciar essa avaliação, certo, com um circuito existente, ou seja, eu vou ter uma fonte de corrente contínua, vou ter um resistor, vou ter uma chave, certo? Vou ter outro resistor e um indutor. Está aqui o circuito, cada um com seus valores, né? Aqui vai ter um E de 6 volts, vou ter um R1 de 1,2 kΩ, um R2 que é igual a 2,2 kΩ e um L igual a 2N, certo? Bom, a gente já viu outros circuitos de corrente contínua com sistemas RL. O que eu vou fazer de diferente nesse circuito aqui é adicionar uma condição especial, ou seja, uma corrente inicial nesse indutor que é independente e ocorreu antes dele estar em operação nesse circuito, certo? Então imagine o que? Que por qualquer razão, tá? Antes de eu fechar essa chave aqui, certo? Existia nesse indutor de 2R uma corrente de 3 mA, certo? E aí essa avaliação que eu vou fazer, né? Como é que se comporta a tensão e a corrente em um circuito assim? Bom, para começar, tá? E é sempre recomendável que se comece por isso. Eu vou começar calculando qual que é a minha constante de tempo nesse circuito. Constante de tempo para circuito LR é sempre o valor de L dividido por valor de R, certo? O valor de R é 2 em, enfim, não é milho, nada, tá? E o valor de R eu tenho que tomar cuidado que leva em conta quem? Todo aquele resistor que por algum motivo está em série com o indutor, ou seja, influencia a corrente vai passar por esse indutor. Nesse caso, se eu olhar aqui o circuito, o que eu tenho na verdade é R1 de 1.2 em série com o R2 de 2.2 quando essa chave fechar. Logo, meu R vai ser 1,2 K mais 2,2 K. Ou seja, minha constante de tempo vai valer. Deixa eu movimentar um pouquinho para cá. 588,2 microsegundos, certo? Bom, aí a gente pode começar avaliando sobre dois aspectos do restante do circuito. Um no que diz respeito à corrente, que eu vou chamar de IL, e outro no que diz respeito à tensão, que eu vou chamar de VL, certo? São dois comportamentos distintos, tá? Ou seja, qual que é a corrente que vai ser estabelecida no indutor, certo? Que é a corrente nesse elemento aqui. Quando eu fechar essa chave aqui, a corrente vai ter esse sentido aqui, ok? E qual que é a tensão que vai prevalecer nesse indutor, ou seja, se eu estou falando que vai ter uma IL aqui no final, logo vai ter uma VL aqui também, certo? Eu vou começar trabalhando pelo mais simples, que é IL, certo? Ou seja, a corrente que passa no indutor. Vou descer aqui. Então, IL vai ser quem? Bom, num circuito assim, tá? IL eu tenho que levar em conta aquela parte daquela equação que considera corrente, circuito CRL com uma corrente inicial já estabelecida. A equação que eu tenho é IL é igual a IF, certo? Mais I inicial menos IF. Opa, ficou esquisito o F aqui. IF vezes E na menos T sobre constante de tempo, certo? Bom, vamos recordar o que representa cada elemento, tá? IF é a corrente final que vai ser estabelecida no indutor quando o sistema ficar estável. E se recorde que o sistema fica estável, ou seja, está ok, quando
o desculpa, quando esse indutor que está aqui, vou marcar ele aqui, se comporta como se fosse curto-circuito, certo? Ou seja, não há mais um efeito magnetizante no indutor. Bom, quando esse indutor se comportar como um curto-circuito, é sinal que essa corrente inicial aqui, que vai estar em oposição a esse L aqui, está estável, não se modifica mais, tá? Essa é I final. I final vai depender de quem, tá? I final depende basicamente de quanto de corrente essa fonte aqui consegue estabelecer nesse circuito aqui. Se recordando que o indutor em regime permanente, sistema estável, se comporta como um curto, o que eu quero saber é qual que é a corrente final desse circuito, ou seja, quanto que vale uma corrente quando eu tenho uma fonte de 6 volts aplicados em dois resistores de série, um de 1.2K e o outro de 2.2K. Logo, eu consigo facilmente determinar que meu IF nada mais é do que 6 dividido por 3,4K. Quem é o 3,4K? É a soma desse resistor com esse. Aqui, desse resistor com esse. Ou seja, os resistores vão estar em séries quando eu bater a chave. Então, o que eu tenho é a fonte de 6 volts aplicada no R total, que é a combinação desses dois. Por isso que o I final estabelecido vai ser 6 dividido por 3,4, ou seja, 1,765 miliamperes, certo? Bom, definir, quando olhar a equação aqui, definir IF, certo? Falta determinar quem é I inicial. I inicial foi dado, ou seja, I inicial é um valor de 3 mA. Aí eu tenho que tomar cuidado na hora de avaliar esse inicial e na hora de equacionar qual o sentido em que ele está, ou seja, I inicial está no mesmo sentido que I final vai ficar estabelecido. Quando eu olho o circuito aqui que eu calculei I final, eu digo que a corrente sai daqui e percorre esse caminho aqui, certo? E, ou seja, no indutor ela está descendo, ok? I inicial está subindo. Então, cuidado que eu tenho que ter na hora de equacionar, ela vai em conta que o I inicial vale aquele 3 mA, certo? Mas, como ele está em oposição ao I final do sistema, ele é negativo, ok? Voltando para a equação, o que eu tenho? Eu tenho que IL igual a I final, conheço, calculei, mais I inicial, foi dado, levando em conta que isso é um negativo, menos I final que eu calculei, vezes E na menos T, constante de tempo eu também já tenho. Então, basta agora só montar qual que será a equação final desse circuito aqui, ou seja, volto ele, trago ele para cá. Então, eu vou ter que IL vale, deixa eu movimentar um pouquinho aqui, IL vale I final, ou seja, 1,765 mili, mais I inicial, negativo, não se esqueçam disso, 3 mili, menos I final, menos 1,765 mili, certo? Vou mexer um pouquinho para cá. Isso tudo vezes E na menos T dividido por, vou movimentar um pouquinho, 588 microsegundos, certo? Reduzir um pouquinho o tamanho aqui só para caber tudo. Ok, aqui está. Essa é IL. Vou terminar ela, ou seja, IL é igual esse 16765 não tem o que fazer, mantenho ele aqui em 1765. Aí eu tenho essa parcela aqui, 3.000 menos 1,765, ou seja, negativo com negativo eu somo e mantenho o sinal negativo, fica menos 4,765 vezes na menos T sobre 588 microsegundos, certo? Então, essa é a equação que representa IL no meu sistema. Se eu aproveitando já que eu estou falando de L, certo? A gente pode desenhar e verificar como é que se comporta L. Eu posso olhar pela equação ou pelo comportamento, tá? Como esse sistema é um pouco mais completo, enfim, já que foi definido em função de uma corrente inicial que está em oposição à corrente final estabelecida, eu vou olhar a equação, tá? Que talvez seja por ela seja mais fácil de
determinar o que eu desejo saber. Aqui está IL, vou botar um eixo negativo aqui. Okay? Bom, eu vou olhar a equação, tá? E aí eu vou tentar intuir quanto é que vale cada valor, certo? Imagine aqui, eu tenho essa equação final, pá, 1765 menos 4765, esse 4765 só multiplicado pela exponencial aqui, tá? Eu vou verificar o seguinte, quando esse tempo aqui vale zero, quanto é que fica a equação? Vou calcular. Qualquer valor elevado a zero dá 1. Toda essa parcela aqui, quando t é zero, vale 1. 1 vezes 4765 negativo dá menos 4765 negativo. E 1765 menos 4765 vai dar menos 3 mA. Ou seja, quando o tempo é zero, a corrente está aqui. Ok? E ela vinha já, que faz sentido porque a corrente inicial era 3 mA. Bom, passado algum tempo, essa corrente vai estabilizar no valor. Bom, pergunta 1. Quanto que é esse passado algum tempo? Esse passado algum tempo é algo aqui que é 5 vezes constante de tempo, ou seja, 5 vezes aquele valor de 588, que vai dar aproximadamente em torno de 2,9 milissegundos. Ou seja, nesse tempo eu sei que esse sistema vai se estabilizar. Tá? Bom, aí o que eu posso avaliar conceitualmente ou matematicamente é qual que é a corrente que vai ficar estabelecida no sistema passado algum tempo. Passado algum tempo, cara, inicial ela já não interfere mais no meu circuito, ou seja, o que vale no final, tá, é a corrente que vai ficar estabelecida em função dessa fonte aqui. E qual é a corrente que fica estabelecida em função dessa fonte aqui? Nada mais é do que o I final que calculamos antes. Ou seja, passado algum tempo, todo aquele meu sistema lá, certo? Ele vai ficar estabelecido em 1,765 mili. Isso ocorre no tempo 5 constantes tempos, aqui. Então, a partir disso, a corrente fica estável contínua. E desse valor aqui, certo? Até esse valor aqui, o que eu tenho, na verdade, é um comportamento exponencial, ou seja, a corrente faz isso. E antes disso é o 3 mA, que eu não sei de onde é que vem. Certo? Então, quando eu olho a corrente, nesse indutor, levando em conta esse valor de corrente inicial, o que eu tenho é esse valor aqui e esse comportamento. Ok? Bom, vamos analisar a tensão. Então, passamos por todas as etapas olhando IL, aí vamos avaliar VL. VL, certo? Bom, o que eu tenho que levar em conta? Tá? VL, e aqui nesse, quando eu tenho corrente inicial um pouquinho mais complicado, VL vai ser um valor G, ok? A gente já vai ver quanto é que vai ser esse E, certo? Vezes um E na menos T sobre o constante de tempo, ok? É isso aqui, né? Bom, o ponto é constante de tempo, eu tenho, ok? Não é difícil estabelecer. Agora, quanto é que vale esse E inicial, certo? Ou seja, quando o tempo é zero, VL vale esse valor de E, certo? Quando o tempo é zero, isso aqui tudo tende a 1, então VL igual a E. Então, ou seja, quando eu tenho aquele inicial estabelecido, eu bato aquela chave, quanto é que vale esse E inicial? Eu vou redesenhar aquele circuito lá, certo? Esse circuito aqui, ok? Vou redesenhar esse circuito aqui, certo? E no momento da batida da chave, ou seja, eu tenho esse circuito aqui, naquele momento ali, eu tenho isso aqui. Ok? Tá, bati a chave, ou seja, tempo igual a zero. Eu tenho aqui 6 volts, aqui eu tenho 1,2K, aqui eu tenho 2,2K e aqui eu tenho 1
uma I inicial, certo? Que vale 3 mA. E aqui eu tenho L, certo? Ok? Beleza, tá? Eu vou simplificar um pouquinho e vou, em vez de deixar aqueles dois resistores, certo? Eu vou deixar um só, certo? Em vez de ter 1.2 em série com 2.2, eu vou simplesmente desenhar um resistor de total de 3,4 kΩ, tá? Eu tenho isso aqui, certo? O ponto seguinte, eu conheço esse inicial aplicado nesse L e sei que no final vai ter um IL aqui, certo? Que vai me dar um VL aqui, certo? É isso que eu sei, tá? Bom, então a polaridade de VL eu conheço, tá? Polaridade da fonte eu também conheço, certo? Vai ser mais e menos, ok? Polaridade de IL eu conheço. E a polaridade do resistor eu conheço. Se eu olhar sobre a perspectiva do sistema estável, sim, certo? Porque no sistema estável que estabelece uma corrente vindo assim, tá? Mas quando eu estou olhando o sistema no tempo igual a zero, okay, o que vai ser considerado é a corrente nesse momento aqui, certo? Ou seja, eu teria uma polaridade assim, tá? Bom, quanto é que vale esse V aqui? Esse V da fonte eu conheço, o VL eu não conheço e o V do resistor. Bom, eu vou fazer um Kirchhoff das tensões, que talvez fique mais fácil de entender, e a gente começar a concluir algumas coisas aqui. Vamos pegar um Kirchhoff das tensões. Kirchhoff das tensões diz o quê? Que o somatório de uma malha, das tensões de uma malha, certo? É igual a zero. Então, eu vou começar trabalhando aqui, certo? E vou olhar. O que eu tenho? Primeiro eu tenho um valor de mais 6, certo? Depois eu tenho um valor de mais um, vou chamar de VR, certo? Ok? E depois eu tenho mais um valor negativo, ok? Se recorda que é sinal de saída, estou olhando assim, né? Sinal de saída mais E, sinal de saída mais VR e sinal de saída menos um VL, certo? Então fica a equação assim, igual a zero. Isso tudo igual a zero, tá? Bom, beleza. Ou seja, eu tenho o VL, eu preciso calcular, e o VR. Ponto é, quanto é que vale VR? Eu vou olhar esse VR aqui do lado, tá? VR vai ser o valor de R vezes I, certo? Ou seja, VR vai ser quanto? R ok, 3,4 e o K, mas o I vale quanto? Esse é um ponto interessante. O I, eu vou olhar o I quando eu bati a chave, ou seja, no tempo igual a zero, certo? Quando eu bati a chave, o que eu conheço é que no indutor passava uma corrente de 3 mA. Agora, quando eu olho o circuito aqui, o que eu vejo é que esse indutor, quando eu bato a chave, ele está em série com esse resistor. Então, no tempo igual a zero, a corrente que passa no indutor é a mesma do resistor. Ou seja, VR, na verdade, está recebendo uma corrente de 3 mA. Okay? Esse é o ponto-chave. Logo, o VR, certo? Nesse tempo igual a zero, vale 10,2 volts. Ou seja, levando em conta que conheço isso, eu consigo resolver essa equação aqui de baixo. Por quê? Porque VR mais 6, ok, é conhecido, mais VR vai ser mais 10,2 e menos VL que eu desejo calcular. Logo, esse VL vai ser 6 mais 10,2, que é igual a 16,2. Logo, quando eu volto para aquela equação original, que eu digo que eu conheço tudo menos a tensão inicial, na verdade agora realmente eu conheço tudo, já que a tensão inicial eu já conheço que é esse VL de 16,2. Logo, meu VL final equação, certo? Esse aqui é no tempo igual a zero, tá? Vai ser 16,2, certo? Vezes Z na menos T sobre 588 microsegundos. E está respondido aqui, certo? Se eu quiser olhar como é que se comporta
esse gráfico aqui, certo? É simples também. Vou olhar pelo sistema de equações, ou posso olhar conceitualmente, certo? O que eu sei vai ter um valor no tempo zero, que pode estar em qualquer parte do eixo y, e eu sei que passado 5 constantes de tempo, ou seja, mais ou menos 2,94 mili, o sistema vai ficar estável, tá? Eu vou olhar pela equação que fica mais fácil de entender, tá? Quando o tempo é igual a zero, toda essa parcela aqui é zero, e na zero é 1. Então tudo isso aqui vira 1. 1 vezes 16,2 é 16,2. Então quando o tempo é igual a zero, eu sei que a tensão vale 16,2, certo? Passado algum tempo, o indutor se comporta como um curto-circuito, logo a resistência é zero. Então, por mais que ele tenha corrente, I, que vai ser uma corrente dada, vai ser final, vezes R, que é igual a zero, vai dar um V igual a zero. Então, passado algum tempo, eu sei que a tensão no indutor vale zero. Então, logo, o que eu tenho é um sistema assim, certo? Então, no final das contas, eu consigo avaliar facilmente um sistema desse tipo aqui, certo? Onde eu tenho valores de indutor combinados com resistor, certo? E uma condição especial que no momento do chaveamento tem uma corrente inicial, que nesse exemplo aqui está num sentido inverso, podia estar no mesmo sentido, ok? E aí com isso eu consigo determinar IL e VL. IL em função daquela equação clássica, que leva em conta inicial e final, e VL só tem que levar em conta aquele Kirchhoff das tensões para determinar qual é a tensão inicial no momento da batida da chave, certo? E fora isso, tá? Fora condições iniciais de corrente, o único conceito adicional que eventualmente possa ser necessário é quando eu tenho topologias de fontes de tensão e resistências que são um pouco distintas em relação ao sistema sério que a gente vê aqui. Mas para isso basta aplicar a terminal e resolver o circuito, certo? Então é isso, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida via canal ou qualquer coisa via e-mail. Enfim, bons estudos.